Para detectar problemas que ocorram no hardware, porque nós usamos as urnas durante 10 anos em média, nós fazemos esses testes. Eles fazem a ligação, né? E aí insiste mandando mensagem também. Não é legal, não. O ex-vereador da cidade de Souza, na Paraíba, foi condenado a 5 anos e 9 meses de reclusão. De acordo com o processo, houve uma diligência policial a um dos locais de distribuição. Um membro da associação e uma equipe de televisão teriam retornado ao local. Olá, boa noite. Boa noite para você. A Procuradoria-Geral da República enviou ao Supremo Tribunal Federal um parecer pedindo a rejeição do habeas corpus apresentado pelo deputado federal Paulo Maluf, do PP de São Paulo, preso desde dezembro do ano passado por crime de lavagem de dinheiro, após determinação do ministro do Supremo, Edson Fachin. Nós vamos ao vivo, então, conversar com a repórter Catarina Martorelli, que tem as informações. Catarina, boa noite. Oi, William, boa noite para você, boa noite a todos. É isso mesmo. Nesse último pedido de habeas corpus, a defesa de Maluf aponta supostas ilegalidades na decisão do ministro Edson Fachin. Mas a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, disse que a jurisprudência da Corte não admite esse tipo de recurso na atual fase do processo. Em outros 2 pedidos de habeas corpus apresentados pela defesa de Maluf, a PGR defendeu que o deputado federal continue cumprindo pena em regime fechado. Lembrando que ele foi condenado a 7 anos e 9 meses de prisão por ter desviado dinheiro público para o exterior. Voltamos ao estúdio. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com sede em Porto Alegre, negou por unanimidade os embargos infringentes do operador do Partido Progressista, João Cláudio Genu, que teve a condenação na Operação Lava Jato confirmada pelo tribunal em outubro do ano passado. Genu teve a pena aumentada em segundo grau de 8 anos e 8 meses para 9 anos e 4 meses por corrupção passiva e associação criminosa. Como a decisão não foi unânime, a defesa pôde entrar com os embargos, mas, segundo a desembargadora federal Cláudia Cristina Cristófani, relatora do caso, o agravamento da pena foi adequado. Ela foi seguida pelos demais desembargadores. Um ex-vereador da cidade de Souza, na Paraíba, tem habeas corpus negado pelos ministros do Superior Tribunal de Justiça. Ele foi condenado à prisão por receber salário de servidor fantasma. O ex-vereador da cidade de Souza, na Paraíba, foi condenado a 5 anos e 9 meses de reclusão depois que o suposto servidor denunciou que não houve nomeação e que não recebeu quaisquer valores. A irregularidade aconteceu por mais de 2 anos e foram desviados mais de R$24 mil. O ex-vereador recorreu ao STJ. Ao rebater as acusações da defesa, o relator do habeas corpus, ministro Nefe Cordeiro, argumentou que não houve constrangimento ilegal na condenação e que o aumento da pena foi fundamentado nas circunstâncias do crime, na continuidade da conduta, na quantia apropriada e na exposição indevida do nome da pessoa que foi usada como funcionário fantasma. O ministro destacou ainda precedentes do STJ que consideram ainda mais grave o delito quando cometido por agente político, porque é considerado que o eleitor depositou nele confiança, esperando uma atuação honesta. Por unanimidade, a 6ª turma negou o habeas corpus do ex-vereador. Banco não tem responsabilidade por crime cometido contra correntista em via pública. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. A 3ª turma do STJ aceitou o recurso de um banco para reformar decisão que condenou a instituição financeira a pagar R$150 mil de indenização por danos morais à esposa de um comerciante vítima de latrocínio, roubo seguido de morte, em crime conhecido como saidinha de banco. De acordo com o processo, a vítima era dona de um restaurante em Curitiba. Após sacar R$3 mil na agência bancária, o empresário foi seguido pelos criminosos até o estabelecimento comercial, localizado a aproximadamente 500 metros do banco. No restaurante, o homem foi assaltado e morto. A esposa do empresário entrou na justiça contra o banco, que foi condenado pela Justiça do Paraná a pagar danos morais à viúva por não ter sido assegurada ao cliente a privacidade necessária para realizar a operação bancária.
No recurso ao STJ, o banco alegou que não tem responsabilidade, uma vez que o latrocínio aconteceu fora da agência. O relator do caso no tribunal, o ministro Marco Aurélio Belize, aceitou a justificativa do banco. O magistrado explicou que, por o crime ter ocorrido na frente do restaurante da vítima, isso rompe o nexo de causalidade e afasta a responsabilidade civil da instituição financeira, uma vez que a segurança pública é dever do Estado. Com isso, a turma afastou o banco de pagar danos morais à viúva. A Procuradora-Geral da República foi ao Rio de Janeiro prestar solidariedade e apoiar as investigações da morte de Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Raquel Dodge afirmou que o Ministério Público vai acompanhar todas as apurações e que os responsáveis serão punidos. A mais recente função da vereadora era a de fiscalizar a intervenção federal no Rio de Janeiro. Antes disso, Marielle Franco, 38 anos, negra, feminista, foi assassinada a tiros. Um crime com características de execução. O Ministério Público Federal e o Conselho Nacional do Ministério Público entraram na luta contra esse crime brutal. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, se reuniu no Rio de Janeiro com o Procurador-Geral de Justiça do Estado, Eduardo Gussen, promotores e conselheiros integrantes das duas instituições. Além de prestar solidariedade às famílias da vereadora e do motorista dela, que também foi morto, Dodge ressaltou que quer acompanhar de perto as investigações sobre o caso. A Procuradora-Geral da República afirmou que esse crime não vai ficar impune. Expressou total apoio ao MP do Rio e disse que não vão faltar recursos e meios para que o duplo assassinato seja desvendado. Raquel Dodge ressaltou ainda que a união entre os ministérios públicos vai ser fundamental para isso. Dodge reforçou a importância da Polícia Federal para ajudar nas investigações e disse que espera uma resposta rápida. Esse é um caso que precisa do apoio de todas as forças investigatórias e certamente a participação da PF é importante, porque o crime no Rio de Janeiro tem acontecido em áreas relativas a crimes federais. E as munições calibre 9mm que mataram a vereadora carioca Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes são do mesmo lote de parte das balas utilizadas na maior chacina do estado de São Paulo. Os assassinatos de 17 pessoas ocorreram em Barueri e Osasco, na Grande São Paulo, em 13 de agosto de 2015. Vamos falar sobre o rumo das investigações com a repórter Carla Lucena. Carla, boa noite. Olá, William. Boa noite para você, boa noite a todos. O lote é o UZZ-18 e foi identificado pela perícia da Delegacia de Homicídios da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Essas munições foram vendidas para a Polícia Federal aqui de Brasília em 2006. E agora, tanto a Polícia Civil como a Polícia Federal informaram que vão fazer um rastreamento para tentar identificar o que teria acontecido com essas munições. A suspeita é que o lote teria sido desviado. E como você disse, William, as munições que mataram a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes é do mesmo lote, fazem parte aí do mesmo lote de parte das balas que foram utilizadas na maior chacina do estado de São Paulo, que aconteceu em 2015. Além dessa informação, a Polícia Civil do Rio também já ouviu duas testemunhas. Uma, a assessora da vereadora, que inclusive estava dentro do veículo no dia do crime, e também uma segunda testemunha que não foi identificada. A polícia também já recebeu as imagens de câmeras de segurança localizadas próximas do local do crime. É isso por enquanto, William, eu volto com você. Daqui a pouco, a Justiça Eleitoral realiza simulado para testar hardware da urna eletrônica para as eleições de 2018. Para detectar problemas que ocorram no hardware, porque nós usamos as urnas durante 10 anos em média, nós fazemos esses testes. Uma microempresa e uma construtora de Campinas, no interior de São Paulo, vão ter que pagar verbas rescisórias a um pedreiro. Ele foi demitido 2 meses depois do começo do trabalho, mas o contrato de experiência era de 45 dias. A decisão é do TST. Nas empresas, o procedimento é comum. Para avaliar a prestação dos serviços dos empregados, primeiro é assinado um contrato de experiência e, em um prazo determinado, qualquer uma das partes pode rescindir antecipadamente a relação de trabalho. O artigo 445 da Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, diz que o contrato de experiência não poderá exceder o prazo de 90 dias.
Um pedreiro de uma microempresa que prestava serviços para uma construtora de Campinas recorreu à Justiça do Trabalho pedindo o pagamento de verbas rescisórias. O trabalhador alegou que foi demitido 2 meses depois de ser contratado, mas que o contrato de experiência firmado com ele tinha prazo de 45 dias, não prevendo prorrogação automática. Em defesa, as empresas afirmaram que o acordo foi assinado por prazo determinado, podendo ser prorrogado por igual período, e que a dispensa ocorreu dentro do limite. O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região em Campinas entendeu que as empresas cumpriram o prazo máximo legal de 90 dias previsto na CLT para romper o contrato de experiência. O empregado então recorreu ao TST. O relator do caso na 3ª turma, ministro Alberto Bresciani, teve outro entendimento. Para o ministro, a prorrogação do contrato de experiência pode ocorrer uma única vez, desde que respeitado o limite de 90 dias e que esteja prevista no acordo. Ainda segundo o relator, a falta dessa cláusula possibilita que o contrato seja convertido por prazo indeterminado. Dessa forma, por unanimidade, a turma condenou as empresas ao pagamento das verbas rescisórias ao trabalhador. O Tribunal Superior Eleitoral realiza o 4º Simulado Nacional de Hardware até o dia 23 de março. O objetivo do evento é testar as urnas eletrônicas antes das eleições gerais de outubro para garantir um bom funcionamento dos equipamentos durante a votação. Desde o dia 26 de fevereiro, técnicos da Justiça Eleitoral testam 4% de todas as 550 mil urnas eletrônicas que vão ser utilizadas nas eleições gerais deste ano. A ideia é identificar eventuais falhas no hardware, a parte física dos equipamentos. Os testes vão durar quase um mês e simulam os procedimentos de identificação biométrica do eleitor e de votação. Qualquer anormalidade no hardware provoca a paralisação do seu funcionamento, né, da urna como equipamento para coletar votos. Então, a gente precisa que a urna esteja muito estável no dia da eleição. Para detectar problemas que ocorram no hardware, porque nós usamos as urnas durante 10 anos em média, nós fazemos esses testes e tentar detectar a origem desses problemas, o sintoma dele principalmente, conseguir ter tempo de estudar esses problemas e, se possível, achar uma solução. A Justiça Eleitoral quer realizar simulados antes de cada eleição. Em Santa Catarina, por exemplo, o teste é feito por meio de uma consulta popular fictícia. Ao longo de uma semana, mais de 700 urnas de 6 modelos diferentes estão sendo avaliadas. O objetivo é identificar defeitos intermitentes que não aparecem nos testes de rotina do equipamento. Por exemplo, travamento da urna. Nesses casos é feito o procedimento padrão, que é reiniciar a urna e a eleição prosseguirá normalmente. O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso e a Câmara Municipal de Cuiabá firmaram uma parceria para disponibilizar aos cidadãos o aplicativo Soberano. É uma ferramenta tecnológica que permite aos eleitores participar ativamente dos trabalhos nas casas legislativas. O Soberano está na tela e a autonomia na mão do cidadão. Eu acho legal a criação do aplicativo Soberano, porque nós vamos ter acesso direto às leis, à criação de leis, e teremos acesso às leis que a sociedade vai criar. Não vai ter tanta burocracia e nós iremos ter um avanço com isso. Pode confiar no que a RGL disse, é tudo verdade. Um aplicativo desenvolvido pelos servidores da Justiça Eleitoral mato-grossense permite que o cidadão elabore propostas e projetos de lei de iniciativa popular. Cuiabá é a primeira cidade com o serviço disponível. Basta baixar o aplicativo no celular. A Câmara Municipal de Cuiabá teve a sensibilidade de ver que tratava-se de um aplicativo importante para a população de Cuiabá e aderiu imediatamente. Da mesma forma, está sendo feita em relação ao Estado de Mato Grosso via da Assembleia Legislativa, que em breve aprovará um projeto de lei que vai autorizar e reconhecer esse aplicativo como uma consulta popular. É como aquela coleta de assinaturas no meio da rua quando milhares de papéis chegavam à Justiça Eleitoral para que as informações fossem conferidas. Com o aplicativo, só quem tiver número de título eleitoral e documento em dia consegue usar a tecnologia. Isso vai contribuir com a população no sentido de exercer a cidadania, participar do processo legislativo.
é um poder na mão do povo. Quem quiser apresentar um projeto de lei precisa ir ao TRE do Mato Grosso e fazer o protocolo à moda antiga, fisicamente. Mas depois vai ser possível fazer isso também pelo site do tribunal. A equipe técnica vai incluir o projeto no aplicativo. E a Justiça Eleitoral deve enviar relatórios à Câmara Municipal sobre todas as iniciativas. Aí sim, todo mundo que tiver o aplicativo no celular vai poder votar num projeto de lei. Os eleitores têm um prazo de até 60 dias para votar em cada proposta. Depois disso, vai aparecer uma espécie de placar aqui na tela, com o número de pessoas que aprovam ou desaprovam a ideia apresentada. Assim, os vereadores podem transformar a sugestão em lei de iniciativa popular, ou não, dependendo da votação da própria população. Tá vendo? O comando tá na mão do cidadão. E não é só por causa de um celular, não. Vamos ter um acesso maior às leis, de uma forma assim que será a nossa voz. E ainda hoje, mantida a decisão que condenou a associação a pagar a indenização por denúncia de suposta produção de bebida falsificada. De acordo com o processo, houve uma diligência policial a um dos locais de distribuição. Um membro da associação e uma equipe de televisão teriam retornado ao local. No Rio de Janeiro, o Ministério Público do Trabalho tenta tirar da informalidade os empregados em salões de beleza. O número de funcionários sem carteira assinada nesse setor aumentou muito após a reforma trabalhista. Já em Brasília, os salões procuram legalizar os seus colaboradores, enquanto que vendedores ambulantes vivem em segurança trabalhista no dia a dia das ruas. Roupas, brinquedos, sapatos, tudo assim exposto no meio da rua. Há quem não resista a comprar um produto dos camelôs. O senhor vai comprar aqui o short? Eu vou. Tá um preço bom, né? O consumidor é bom, né? Agora, para o Estado, acho que não seja tão legal por causa dos impostos, para tudo. Né? E quando estávamos quase finalizando a entrevista com o Isaías, o camelô pediu pressa, porque o RAPA, ou seja, a fiscalização, estava chegando e era preciso sair correndo. Pô, filho, o RAPA tá virado de fiscalização. Esse é apenas um dos problemas da informalidade. Nesse tipo de mercado, não há emissão de notas fiscais, os funcionários não são registrados e impostos deixam de ser recolhidos. Só em 2016, esse tipo de mercado movimentou quase R$1 trilhão, o que equivale a 16% do PIB nacional. Toda a riqueza que o Brasil gera. E ainda, 70% das vagas criadas entre junho e agosto de 2016 vieram do trabalho informal, reflexo do alto índice de desemprego que o país andava registrando. Em contraponto, é possível encontrar exceções dentro de um segmento que tradicionalmente trabalha na informalidade. Desde 2015, esse salão em Brasília decidiu regularizar as funcionárias. Ao todo, são 12 pessoas, entre cabeleireiras e assistentes. E sabe o que muda para elas? Além do reconhecimento dos direitos trabalhistas, é a certeza de que o trabalho será valorizado e está respaldado pela lei, não só agora, mas também no futuro. A gente tem uma carteira assinada, como eu te falei, da segurança também, é a confiança a mais. Porque você, por comissão, é bom. É, sim. Mas quando você tem a carteira assinada, você fala assim, olha, eu não preciso me preocupar tanto, porque eu sou assegurada. Eu sinto que a equipe se tornou muito mais integralizada. As pessoas se sentem mais comprometidas e se sentem também valorizadas de alguma forma. No Rio de Janeiro, o Ministério Público do Trabalho está tentando que essa exceção nos salões de beleza vire regra. O que nós temos visto atualmente aqui no Rio de Janeiro, e talvez isso esteja acontecendo em todo o país, é que os trabalhadores agora estão sendo contratados como pessoa jurídica e simplesmente estão sendo alijados da CLT, nenhum direito trabalhista está sendo assegurado, nem da Constituição, e sem acarretar também maior ganho, porque os percentuais continuam sendo os mesmos. São trabalhadores que precisam da previdência oficial e essa modalidade que foi criada de MEI simplesmente desprotege o trabalhador. Os trabalhadores não são esclarecidos quanto aos seus direitos previdenciários. O que a gente espera é que os trabalhadores, de alguma forma, não se sintam satisfeitos com isso e
façam a denúncia ao Ministério Público. O Ministério Público está investigando de qualquer maneira. No fim das contas, todos ganham com a formalidade. Essa é uma iniciativa muito importante, porque além de dar estabilidade, né, para os funcionários, garante a qualidade. É um motivo de grande alegria ver que os funcionários daqui são servidos pela CLT, né? A gente pode perceber que são funcionários que podem tirar férias, que recebem 13º, e eles comentam isso com a gente, com o horário de trabalho, e que eles podem programar a vida deles. Você aí de casa deve conhecer muito bem aqueles pacotes de serviços oferecidos via celular, não é mesmo? Eles podem se tornar um perigo na fatura, não é, William? Tanto é que se tornaram os campeões de reclamação quando o assunto é telefonia celular. Por causa disso, o Ministério da Justiça quer regulamentar esse tipo de venda. Celular, quem consegue ficar sem ele? Mas às vezes dá uma dor de cabeça, hein? Principalmente quando começa a chegar um montão de mensagens de texto oferecendo pacotes. A Jéssica diz que não aguenta mais. Vendendo pacote, né? Pacote promocional, essas coisas. E aí insiste mandando mensagem também, não é legal não. O Alan aceitou um desses pacotes sem querer e acabou se arrependendo. Complicado, eu acho bem chato, porque aí depois tem que mandar outra mensagem para cancelar. Aí quando chega a conta... Deu dor de cabeça, teve que reclamar até conseguir resolver. Esses serviços adicionais pagos muitas vezes são contratados pelo consumidor sem ele nem saber direito o que está fazendo. São chamados serviços de valor agregado, SVA, e quem está de olho neles é o Ministério da Justiça. É que a Secretaria Nacional do Consumidor fez um balanço das reclamações que chegaram ao Portal do Consumidor no ano passado. A maioria tem a ver com operadoras de telefonia. E dessas, a principal queixa é justamente com relação a serviços não contratados. O serviço de valor adicionado, ele é um serviço que, por muitas das vezes, o consumidor não sabe o que ele está contratando, qual é o valor desse serviço, como sair desse serviço, né, cancelá-lo. Então, a gente deseja que, com essa regulação, né, com esse trabalho em conjunto da Secretaria Nacional do Consumidor e a Anatel, a gente consiga trazer mais transparência para esse serviço. A Anatel diz que esses serviços adicionais por SMS acabam sendo de responsabilidade também das operadoras de telefonia, mesmo sendo oferecidos por empresas terceirizadas. Ainda que elas não sejam as provedoras desse serviço de valor adicionado, elas cobram, as medidas foram no sentido de que cada vez mais elas cobrassem em suas faturas somente serviços que fossem contratados pelos usuários. Mesmo que seja aí um serviço baixo, pago pelos consumidores, a arrecadação para os fornecedores, né, para as teles, ele é muito alto. Então, realmente, a gente tem feito um estudo, um monitoramento, para saber qual que é o impacto disso no mercado de telecomunicação, qual que é o impacto disso na vida dos consumidores, para a gente chegar no melhor consenso, no melhor caminho aí e trazer a legalidade para esse tipo de serviço. Uma associação que denunciou suposta produção de bebida falsificada foi condenada a pagar indenização de R$250 mil. A decisão é contra a Associação Brasileira de Combate à Falsificação, a ABCF, que divulgou informações sobre a produção e venda de bebidas falsificadas pela Indústria Nacional de Bebidas, INAB. A notícia crime falava da suposta falsificação de chopes de marcas pertencentes à Ambev. O caso foi no Paraná. De acordo com o processo, houve uma diligência policial a um dos locais de distribuição. Um membro da associação e uma equipe de televisão teriam retornado ao local e forçado a entrada na distribuidora para produzirem, sem autorização, imagens de barris com a marca Ambev. Uma matéria foi veiculada e a INAB entrou na justiça contra a associação pedindo indenização. A INAB alegou no processo que o fato de os barris pertencerem à marca não significa que eles estariam falsificando bebida, já que no mercado existe a prática comum de utilizar barris comprados de outras empresas. Em primeira instância, o juiz condenou a associação a pagar indenização de R$350 mil por danos morais. O valor foi reduzido para R$250 mil pelo Tribunal de Justiça do Paraná. A ABCF entrou com recurso especial no STJ, onde alegou que não teria legitimidade para responder à ação, já que não foi responsável pelas matérias jornalísticas que causaram danos à INAB. No entanto, o relator do processo no STJ, ministro Moura Ribeiro, afirmou que o Tribunal Regional reconheceu o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade entre eles, gerando à associação a obrigação de reparar os
prejuízos causados. Para o ministro, o valor da indenização fixado pela Corte Paranaense está adequado e leva em conta a extensão dos prejuízos e a proporcionalidade do valor da reparação. E agora vamos dar um giro pela rede para saber das últimas notícias. Quem está na redação do Jornal da Justiça hoje vai nos atualizar das últimas novidades é a repórter Viviane Novaes. Boa noite, Viviane. Boa noite, William. Boa noite, Érica. Boa noite a todos. Olha, a gente começa com uma notícia que muito motorista vai torcer o nariz. Agora, quando ele for renovar a carteira de habilitação, terá que fazer um curso de 10 horas e também uma prova. Essa é uma decisão do Conselho Nacional de Trânsito. O exame médico continua obrigatório. Essa medida passa a valer a partir do dia 6 de junho deste ano. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, arquivou o inquérito para investigar se o senador Romário praticava crime ambiental por causa de obras na casa onde ele mora, aqui em Brasília, na beira do Lago Paranoá. O arquivamento era um pedido da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. Segundo ela, o laudo pericial mostrou que não houve dano à área de proteção ambiental do lago. E o ministro do STF, Gilmar Mendes, negou o pedido de liberdade para um homem acusado de manter relações sexuais sem preservativos com a intenção de transmitir o vírus da AIDS. Segundo a denúncia, ele conhecia mulheres na internet e depois as levava para casa. Para o ministro, apenas a prisão preventiva pode coibir a prática de novos crimes. O homem foi denunciado por lesão corporal grave. Outras notícias no site do Supremo, stf.jus.br. Um bom fim de semana a todos. Voltamos ao estúdio. E o Jornal da Justiça está terminando agora, mas antes de encerrar, nós queremos convidar você para mandar seus vídeos de todo o Brasil. É isso mesmo, grave uma história legal do seu celular e mande pra gente. O nosso WhatsApp é o 6199206116. E o e-mail, jornaldajustiça@stf.jus.br. Uma boa noite para você. Ótimo fim de semana e a gente se vê novamente na segunda-feira. Até lá!